Shalom, bereanos! Vocês estão bem? Quero te convidar a você abrir a sua Bíblia e o seu coração para compartilhar de um tempo extremamente precioso com a gente. Eu me chamo Tiago Gomes e estou aqui com a minha amiga e irmã. Olá, para quem não me conhece, eu sou Jéssica Moraes. Sejam muito bem-vindos a esse podcast. Esse é o primeiro episódio, então assim, está recheado de coisas boas. Você que está aqui no YouTube, deixa seu sininho já ativado para sempre que chegar um conteúdo novo, você já ficar sabendo. Aleluia. Tá? Eu vou deixar também, nós vamos deixar para vocês na descrição o nosso TikTok, o nosso Instagram, para vocês nos acompanharem lá também, tá bom? Vamos falar sobre o que hoje, Thiago? Hoje nós vamos falar sobre a relevância do chamado. Nós temos um modelo como igreja, e esse modelo se chama Igreja Primitiva. Primitiva porque é onde tudo se iniciou. Você acha que hoje as pessoas respondem a Deus na mesma característica que aqueles irmãos respondiam? Porque dentro dessa pergunta tem um grande espantalho, né? Que as pessoas criaram. Que eu não sei onde as pessoas colocam na cabeça dela, Jéssica, que provavelmente o fato daquele tempo ser um tempo bem inferior ao tempo de hoje, em tecnologia, informação, desenvolvimento, eles dizem que parece que não dá para responder a Deus com a mesma expectativa ou com o mesmo desígnio de consagração. Hoje eu observo a Bíblia e eu vejo que se esse povo, então, era inferior a nós em questão de informação, então a dificuldade deles era maior. Com certeza. Então, a relevância do que eles fizeram dentro de uma dificuldade maior, então vai ter mais relevância. Na verdade, o que muda o aspecto de vida com eles, o que muda o aspecto da gente com eles, é só a informação. Hoje ela chega mais rápido. Hoje um vídeo do TikTok ou um vídeo do Instagram, um vídeo como esse, consegue alcançar um nível de pessoas maior do que alcançava antes. Mas, assim como nós já concordamos, eu acho que Deus é o mesmo. Sim. Desculpa. Assim como nós já concordamos, a Bíblia diz que Deus é o mesmo. E ele não muda. Ele não muda. Então hoje, observando diante desse assunto e tudo aquilo que nós já viemos sendo alimentados nessa realidade, as pessoas não respondem a Deus no chamado como os irmãos da igreja primitiva ou como aqueles que são nossos referenciais de homem de Deus. Martinho Lutero, João Calvino, John Wesley, entre outros homens. Hoje, Jéssica, esse assunto é tão importante e eu quero ouvir muito do que você tem de perspectiva e realidade bíblica sobre esse assunto, porque a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você acha que as pessoas hoje respondem a Deus no seu chamado com essa expectativa de como se Deus fosse o seu único e suficiente Salvador? E dentro dessa pergunta ainda não é outra, mas não só isso, vê Deus também como seu primeiro amor, como aqueles que eles devem tudo, porque a experiência de salvação em Cristo abrange tudo isso. Você acha hoje que as pessoas realmente respondem a Deus dentro do chamado que recebeu de Deus, com essa renúncia, com essa verdade identificável e profunda no coração deles? Há dois lados, né? Tem o lado daqueles que receberam a palavra, receberam em seus corações a palavra da verdade, foram tocados por essa palavra, aqueles que não cresceram, né, num jargão que se diz um berço evangélico, aqueles que vieram do mundo, assim como eu, e inundados numa multidão de pecados, conheceu ali uma palavra que iria trazer, que trouxe paz, que trouxe alegria, que trouxe confiança, e dentro disso conseguiu enxergar, porque nós vamos caminhando achando que tá tudo certo, sabe? Eu lembro que quando minha mãe falava que ter relação sexual antes de casar era pecado, achava que era coisa de vó. Isso é história de vó, isso é coisa... Histórias antigas, antiga, né? isso não existe Tradição mais dos hoje. mais velhos. Exato, isso é tradição antiga, não existe mais. Já estamos tão evoluídos. Nossa, preservativo, em qualquer lugar que você for, no terminal tem preservativo, então isso é algo que é natural. Isso é coisa passada. E quando eu fui, vou falar de mim, quando eu fui para a igreja e que conheci a palavra e que fui ministrada ali, inclusive pela pastora Flávia, fui ministrada sobre fornicação, eu fiquei arrasada. Falei, ixi, deu ruim, agora já era.
Então, ali eu vi que era um princípio bíblico. Então, quando existem esses dois lados, de quem estava no mundo e tem um encontro com a palavra, e a partir deste encontro se arrepende pelas coisas que fazia de errado, que talvez não sabia que era errado, ou sabia que era errado, mas levava, sabe, naquilo, Não imagina. tinha tanta consciência do quão aquilo era tão ruim. Exato. E aí, quando vem esse confronto da verdade, o Espírito Santo, ele te toca, você responde esse chamado, que você entende que você é um filho, e que você é um filho amado, e que você precisa se posicionar como filho. E tem também o outro lado de... hoje mudou muito. Hoje as coisas estão diferentes. Não preciso me entregar como os discípulos. Não há necessidade de eu me entregar como os discípulos se entregaram, porque hoje o mundo é outro. A pregação da graça ajuda muito isso também, né? Dizer que Cristo já pagou todo o preço, não é necessário que se pague o preço mais, né? A hipergraça. Exatamente. Existe uma confusão hoje nessa realidade, né? Porque Paulo, ele está conversando com os Gálatas e ele vai dizer que quando ele conheceu a graça, ele percebeu que o pecado já não tinha mais poder sobre ele. Ele faz uma pergunta para eles, né? Então quer dizer que se eu tenho a graça em Cristo, eu continuo pecando? Aí ele vai dizer muito pelo contrário. Por conhecer a graça, eu trabalho e trabalho mais do que todos. E é interessante que ali ele deixa uma explicação muito clara de que a graça não te tira o esforço, ela te tira o mérito. Ou seja, qualquer coisa que você conquiste em questão de salvação e uma realidade de acesso a Deus, não é mérito seu, é apenas a graça de Deus, é por Jesus Cristo. Isso não só ajuda essa mordomia das pessoas hoje, ou esse relaxo das pessoas, mas também dificulta, né, a entender o que é renúncia e o que é ativismo, né? Porque eu lembro, Jéssica, que eu sou da época de que você tinha que largar tudo para ver o evangelho. Quem era médico, às vezes, largava a medicina e entrava no pastorado. Quem era empresário, largava, vendia suas empresas e ia servir no pastorado. Ou num envio missionário para alguma nação. João Ribe que tem esse testemunho, né? Tem muito, é verdade. Então, assim, existe muito essa realidade. Na minha época, eu lembro que quando eu me converti, eu queria estudar ou fazer alguma coisa para ter alguma coisa para queimar para Deus. Porque eu achava aquilo lindo. E hoje eu acho que as pessoas entraram num extremismo muito grande também. Da mesma maneira que muitas pessoas se perderam no caminho por entregar suas profissões ou entregar a realidade que eles estavam para Deus como se fosse uma ação de fé extraordinária, mas também se percebeu que foi falta de maturidade, que não deu certo para muitos, que outros tiveram que voltar para suas carreiras. Alguns nem conseguiram. Do mesmo jeito que eles perceberam que isso havia um erro, que não era necessário, que nós precisávamos se dedicar também à nossa família, à nossa profissão, influenciar as pessoas no lugar que a gente está, ou seja, numa empresa, numa faculdade, enfim. Hoje, esse extremismo ficou para o outro lado. As pessoas também não querem mais responder o evangelho, por conta disso mesmo. Mudou-se o tempo, mudou-se a realidade. Talvez tem menos tempo do que a igreja primitiva essa questão. Mas, ainda assim, a realidade de se entregar eu acho que não mudou. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu acho, Jéssica, que as pessoas hoje usam isso não só como uma desculpa, mas você faz com que as pessoas não tenham mais encargo pelo evangelho, pela palavra. Eu acho que as pessoas mudaram o nome de encargo para cargo. Eu acho que as pessoas pegaram, eu acho. Não tem problema. Eu vejo que as pessoas pegaram, e em vez de ter cargo, eles têm encargo. Em vez das pessoas exercerem um ministério ao Senhor, eles entendem que estar dentro da igreja é mais um patamar de hierarquia. Hoje, olhando assim, no tempo que a gente se converteu, porque eu sou que nem você. Por mais que algumas pessoas da minha casa iam para a igreja, ainda assim eles não levavam a sério o evangelho. Mas eu só me converti porque eu vi que eu estava inundado numa vida de lama e pecado. Uhum. E eu também percebi que tem pessoas que nasceram de berço evangélico que não ligam mais para o evangelho. E hoje, quando a gente fala de consagração, de vida devota a Deus, as pessoas... isso não precisa, isso é desnecessário. Hoje, observando bem, parece que quem lê um pouco mais a Bíblia, ou lê alguns livros, ou ora, parece ET, né? Você não acha, não? Escrever de Nárnia.
é que a verdade está na palavra. Então, quando nós lemos, nós não somos enganados. Assim como o Senhor diz, o meu povo ele é roubado por falta de conhecimento. Quando nós comparamos a igreja atual com a igreja primitiva, o que nós percebemos? Lá atrás eles receberam um conteúdo limpo, certo? Já tiveram ali, caminharam ali, vamos falar dos discípulos, caminharam ali com Jesus, viram de perto Jesus Cristo trabalhando, operando milagres, maravilhas, confrontando ali os fariseus. Eles receberam ali aquele conteúdo limpo. E eles entregaram a vida deles porque eles caminharam de perto com Jesus. Eles viram Jesus morrer e ressuscitar, ir visitá-los. Então, eles entregaram a vida deles para passar à frente esse conteúdo limpo. E esse conteúdo limpo, ele chegou até nós. Só que nós, com a nossa carnalidade, a igreja foi enxertando padrões humanos dentro do evangelho, fazendo com que outras pessoas que receberam, que eram para receber esse conteúdo de forma limpa, recebessem esse conteúdo de uma forma deturpada. E isso fez com que muitas pessoas até abandonassem a Cristo, fez com que pessoas não entendessem que elas foram chamadas para ser filhos, fez com que pessoas entendessem que evangelho é uma empresa ou é um clube de afinidade, é um lugar a qual você vai entrar como membro, depois você vai ser separado a obreiro, depois a diácono, depois a presbítero, depois a pastora, a apóstolo, a bispo, a querubim. Quarta pessoa da divindade. A quarta pessoa da trindade. Então, lá atrás eles entregaram a vida deles por essa verdade. E não mudou. O Senhor ele continua sendo o mesmo, o poder continua sendo o mesmo. O Senhor Jesus disse que aqueles que creem em mim vão fazer obras maiores do que a minha. Então, se a nossa desculpa hoje para esse tempo o tempo mudou, o tempo não é mais o mesmo, a nossa responsabilidade é ainda maior. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, habitando dentro de nós. Nós estamos no tempo do ministério do Espírito Santo. Então, a nossa responsabilidade é ainda maior, porque Cristo disse, aqueles que creem em mim vão fazer obras maiores. É interessante, né? Porque tem muita gente que não vê assim, né? Sim. Eles acham que hoje é muito mais fácil. Alguns deles nem acham, eles têm a convicção que parece que nós estamos num nível muito mais avançado, mas na verdade estamos. A responsabilidade é maior. Aquilo que nós carregamos por ter o Espírito Santo dentro e não só sobre é muito maior, né? Sim. Só que eu acho que só que eu vejo que algumas pessoas hoje não têm mais essa percepção de valorizar esse chamado. E é muito interessante porque os discípulos naquela época também enfrentavam problemas com carnalidade, com pecado, com mentira. Só que a seriedade que eles tinham, vocês tinham uma quantidade de pessoas maior pegando seriedade com o propósito de Deus. Hoje você vê que existe um número de pessoas contado com essa seriedade, que valorizam essa responsabilidade. Eu observo hoje, na época antes de Martinho Lutero, as pessoas tinham que receber a Bíblia por aquilo que os bispos falavam. Hoje nós podemos ter 2, 3, 4, 5 cópias da Bíblia na nossa casa em versões diferentes. Nós temos versões para os nossos filhos adolescentes, temos versões para as nossas crianças, temos versões para os mais velhos, para os mais jovens. Só que eu não estou dizendo que chamado se resume a ser pastor, ou a ser profeta, ou algo desse jargão. Eu estou dizendo que chamado se refere àquilo que nós respondemos diante do que Deus nos deu como responsabilidade de vivermos. Porque hoje eu observo da mesma maneira que você. Tem pessoas que, se ela for para o culto no dia de domingo, celebrou, terminou, parece que concluiu a vida dela. Bateu o cartão. Isso, exatamente. Elas entendem que elas terem cumprido a sua vida de uma maneira normal, seu trabalho, sua escola, seu serviço, tudo, e depois vai no culto de domingo, você já assistiu aqueles filmes americanos que algumas pessoas, isso é um jargão muito visível de algumas pessoas, que quando eles são questionados pelos erros que eles tiverem, eles falam, que isso? Trabalho, pago minhas contas, não tomei uma multa, vou aos domingos de manhã para o culto, junto com a família. O que de errado eu tenho? Então hoje virou uma realidade que os filmes demonstram
que a mídia demonstra, que a internet demonstra, que parece que é só isso. Só que eu acho, Jéssica, isso é um achismo mesmo, que tem a ver com cultura. Pode ser. E eu digo isso porque a nossa cultura é uma cultura muito preguiçosa. É uma cultura ocidental que parece que a Bíblia é apenas mais um livro a ser vendido. Como que você se sente hoje, Jéssica, relacionado ao seu chamado? Você se sente diferente ou você acha que hoje o chamado também é levado dessa maneira e nos encontramos em um mundo que parece que se nós respondermos ficamos diferentes? Como que você se sente em relação a responder o seu chamado nesse mundo que é hoje? Porque é meio esquisito, você vai numa igreja, você prega, se você não fez algo que as pessoas não gostam, parece que você não está cheio de Deus. Chamado, você acha que tem a ver com isso? Não, quando eu entendi que o meu chamado era ser filha, eu busquei isso. Eu busquei a revelação disso. Eu me lembro que quando minha mãe faleceu, eu li em Salmos que o Senhor, ele é pai de órfãos. E eu orei e falei assim, Senhor, eu não fui criada com meu pai, então eu não tive referência paterna nenhuma, somente a da minha mãe. Então, quando minha mãe faleceu, eu falei, Senhor, a sua palavra diz que o Senhor é pai de órfãos. Eu preciso que o Senhor se revele para mim como pai. E eu fui vendo Deus se revelar como pai, o cuidado de Deus, o amor de Deus. E ali eu fui entendendo que o meu chamado, assim como diz a palavra, nós somos chamados para ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então ali eu vi o meu papel como filha, de obedecer à palavra do Senhor, do meu Pai, do meu dono, e me manter de pé, né, olhando para cima, buscando as coisas que são de cima. E ali eu vi o meu papel como filha, entendendo que o nosso maior chamado é ser filhos, é a nossa comunhão com Cristo. Parece que virou clichê falar que Jesus Cristo, quando ele se entregou, o véu foi rasgado e não há mais separação entre nós e o Senhor. Realmente não há mais separação. Sabe, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, ele caminha conosco, é ele que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, é ele que está conosco, que fala na nossa consciência, e é só o Espírito Santo que sabe os segredos que estão no coração do nosso Pai a nosso respeito. É só ele. Então, no caso, hoje, as pessoas têm o entendimento de que chamado é só o que se faz dentro da igreja, mas a revelação que você teve é algo além disso, então. Não é o que eu faço dentro da igreja. Generalizar as pessoas. Por quê? Porque nós não estamos no coração delas para dizer o que elas entendem ou não. A resposta que a gente vê é uma resposta diferente de quando você mergulha nas escrituras e você busca lá atrás. A igreja, vamos sempre seguir por isso, pela igreja primitiva. Eu li um livro do meu amigo. Eu li um livro, Cartas às Igrejas, do Francis Chan. E esse livro, ele mostra o quão longe nós estamos das Escrituras. O quão longe nós estamos do verdadeiro evangelho. Nós, todos nós, eu me coloco nisso, é uma responsabilidade que é de todos nós. Nós estamos muito longe daquilo que a palavra do Senhor fala para ser. É tão simples, o evangelho é tão simples, não é fácil. Porque é uma vida de renúncia, mas é tão simples e nós vamos colocando coisas que só nos afastam de Deus, que criamos liturgias, programações, cronogramas que não tem nada a ver com a Bíblia. Que não está no coração de Deus. Nós precisamos gastar tempo em oração e perguntar, Senhor, o que está no seu coração para esse tempo, para esse momento? O que o Senhor quer? E era exatamente isso que os discípulos faziam, né? Qualquer decisão, há uma importância em o que Deus quer. O que Deus precisa nos ensinar para esse momento. Essa não é a palavra, mas o que nós precisamos aprender de Deus para aprender sobre aquilo que Ele quer. Uma coisa muito interessante que você tocou agora. Eu também não quero generalizar. Mas hoje parece que existe uma realidade de que as pessoas não assemelham mais isso. Eles acreditam que a experiência que você tem dentro da igreja é mais importante do que a experiência no quarto. Sim. Tem uma história que eu contei, você vai lembrar, que eu já contei na pregação, que um amigo meu, o meu líder me disse, muito forte, nós estávamos numa conferência
E nessa conferência lá, entrou uma banda muito importante, de uma igreja que nós tínhamos aliança, extremamente impactante a maneira que eles ministravam, e nós criamos uma grande expectativa para aquele momento de louvor. E eu me lembro de que quando eles começaram a adoração, o meu líder falou, realmente, eles são profundos naquilo que eles experimentam. E eu perguntei como que ele poderia julgar isso. E aí ele disse que a experiência que ele estava tendo ali dentro do prédio da igreja era a mesma experiência que ele tinha no quarto. Eu achei aquilo magnífico. Porque hoje nós não mais identificamos a Deus como aquele que nos chamou primeiro para estar com Ele, né? Ele, antes de qualquer coisa, Ele chama sempre a gente para viver com Ele. E ainda quando a gente começa a viver com as pessoas, em questão ao chamado, ao serviço do ministério, não é nenhuma condição de viver longe dele. Porque se a obra é dele, se é ele que construiu a história para que seja vivida, por que não ele nos ensinar, né? Então, hoje eu observo e eu lembro de que, além dessas pessoas te inspirarem a você buscar a Deus com mais profundidade, a entregar mais ao Senhor, hoje eu vejo que a realidade das pessoas hoje é o quanto mais você está confortável, mais parece que Deus está na sua vida. É isso que eles demonstram. Ah, se você está passando por alguma dificuldade, é falta de fé. Sim. Eu acho que isso limita muito o chamado e confunde as informações. Porque realmente tem pessoas que talvez não acessaram áreas da sua vida porque não desenvolveram a sua fé naquela realidade. Jesus Cristo fala isso para as pessoas, né? Quando ele olha por alguns momentos Pedro em cima do mar, quando ele olha os discípulos não conseguindo expulsar demônios, ele fala, pequena é a sua fé, homens de pequena fé. Eles falam que eles não chegaram a alguns aspectos da sua fé ainda. Mas em relação ao chamado de ser filho, é muito maior do que eu, né? Hoje a Esther não precisa que você apenas fale para ela que é filha. Mas o amor que você expressa por ela, isso demonstra. E se ela não usufruir disso, é um relacionamento que não faz sentido. Hoje, para as pessoas que nos assistem, o que você acha que deveria mudar no comportamento de responder a Deus hoje? Que parece que isso atrapalha da resposta do chamado hoje. Conseguiu entender minha pergunta? Sim. Se nós não gastarmos tempo em conhecer a Deus através das Escrituras, nada vai mudar na nossa vida. Por que que parece que tem determinados lugares que as pessoas só respondem a palavra se tiver uma fórmula ali do ministro estar pregando? Se ele grita um pouco mais, ou se ele fala um pouco mais alto, ou se abaixa o tom de voz. Se é uma pessoa que prega mais de uma forma mais branda ou de uma forma mais doce, a resposta ela é diferente. Porque nós estamos acostumados a reagir como plateia. E igreja não é teatro. Meu Deus! Igreja não é teatro, nós não temos que reagir como plateia. Se nós não gastarmos tempo em conhecer a Deus como o nosso Pai, se nós não nos apaixonarmos pelo Espírito Santo de Deus, não é um culto de domingo que vai te fazer queimar. Você já tem que chegar no culto de domingo queimando. A brasa tem que estar acesa. Aleluia. São várias brasas juntas que vai fazer um fogaréu. Aleluia. Hoje, o que me parece é que a igreja quer ser servida. Eu não sei em qual momento da história que a igreja entendeu que vir para o evangelho, ter uma mudança de vida, significa uma mudança financeira. Agora que eu confessei Jesus, vai dar tudo certo na minha vida. As coisas boas vão começar a acontecer, tudo vai começar a fluir. E se isso não acontecer é porque eu não estou posicionado de forma correta na palavra. Eu não sei em qual momento foi. Porque Jesus, eu li na Bíblia, Jesus dizendo que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça dele. E mais para frente, nesse mesmo capítulo, um jovem se oferece para ir com ele. E ele fala, Jesus, eu quero ir com você, mas deixa eu ir enterrar o meu pai. E Jesus fala o que para ele? Deixa os mortos. Sepultar os mortos. Sepultar os mortos. Aquele jovem estava falando para Jesus, porque Jesus disse um pouquinho antes, olha, eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça. Aquele jovem está dizendo para Jesus, Jesus, eu tenho uma herança, deixa eu ir lá sepultar meu pai, que eu vou ter uma herança, eu vou ajudar no seu ministério. Nós não precisamos ajudar Jesus. Uau.
Nós nunca vamos vencer o Senhor em dar. Nunca, não é o nosso bem, não é as nossas finanças, nada disso vai contribuir. Mas eu não sei em qual momento que essa galera conseguiu colocar isso no evangelho, de que você veio para Cristo, agora tudo vai ficar bom. Realmente a nossa vida muda, porque sobre nós vem a paz que excede todo entendimento. O mundo tá caindo, sabe, as circunstâncias todas adversas, mas sobre nós tem a paz que excede todo entendimento. É Paulo Mas na isso- cadeia em Filipenses escrevendo: alegrai-vos, e outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Não é sobre dinheiro. Claro que nós podemos ter sim uma vida abundante, né? Se nós obedecermos a palavra, se nós formos fiéis, nós podemos comer sim do melhor dessa terra, mas não significa que o melhor dessa terra vai vir do nosso bolso. E nem sempre pelo nosso bolso. Não tem a ver com coisas materiais, né? E gostei. Porque realmente é a realidade que eu tenho hoje. Que eu vejo as pessoas apegadas em coisas comuns, passageiras, simples. É interessante que o primeiro sermão de Jesus em Mateus capítulo 6 é sobre essa ansiedade de obter as coisas. E ele fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, que ele diz: buscai primeiramente o reino dos céus. Ou seja, a gente cria foco em tantas outras coisas, porque chamado não tem a ver com o que recebemos, né? Mas tem a ver com o que entregamos a Deus. Eu acho que as pessoas mudaram muito isso. Você vai ver Paulo contando sobre a sua vida, e ele dizendo o tempo todo, ele falando: cara, eu perdi, eu doei, eu entreguei. E a Bíblia vai dizer lá em... Eu não vim trazer peso para vocês. Isso, exatamente. Muito pelo contrário, Paulo está o tempo todo fazendo coisas e servindo que as pessoas entendessem que ele não veio para ser servido pelas pessoas, ou porque tinha um dom maior ou não, mas ele veio para servir. E é muito interessante, porque assim, o Filho de Deus foi o maior servo. E é Paulo que vai dizer em Efésios, vai dizer assim, Filipenses, capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então assim, o chamado que está falando ali em Filipenses capítulo 2, versículo 5, de entregar a sua própria vida, não olhando para si, eu acho que ainda acontece hoje. O chamado que está escrito ali, eu vejo que ainda é real para nós hoje. Não é uma realidade de que se nós estamos ganhando as coisas, se a nossa vida material está mudando, é que Deus está agindo. Muito pelo contrário. Porque se esse fosse realmente o modelo de ser crente, então os apóstolos não passavam no crivo, né? Porque eles morreram pobres, eles morreram sem dinheiro algum, morreram sem nada. Para eles era mais importante o reino dos céus do que qualquer outra coisa. E nesse aspecto que nós estamos falando, eu vejo que as pessoas realmente estão nessa realidade. De que parece que perder alguma coisa pelo evangelho se tornou demoníaco. Entregar, gastar a vida. O Alessandro Vilas Boas é louco cantar um negócio desse para quem não entende, né? Gastando a minha vida. Quem é que quer fazer isso? Ninguém. As pessoas querem gastar o cartão de crédito. Sim, ir no shopping. Quer poder utilizar o saldo da Shopee. Do Shopee não, né? Mas do Mercado Livre, da Shein, né? Falei certo? Sim. Então, hoje eu vejo que as pessoas estão grudadas nisso. Cai muito na realidade da igreja de Laodiceia. Eu vejo a gente muito na realidade da igreja de Laodiceia. Que entramos num automático. Não é mais uma resposta a Deus. É apenas um cronograma que nós seguimos durante a semana. Nós estamos já sendo guiados por esse cronograma há muito tempo, não entendemos mais a importância disso. É por isso que eu acho que as pessoas chegam dentro, é por isso que eu vejo que as pessoas chegam dentro da igreja e elas não vão mais receber a palavra do pregador, elas vão avaliar se ela é boa para elas ou não, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim que se ela entender que não faz sentido para ela o que for pregado, ela não recebe, com coisa que a Bíblia tem que nos fazer se sentir bem com aquilo que olhamos. É exatamente o que nós falamos aqui. A Bíblia vai te mostrar o quão perto você está de Deus ou não. O quão a sua obediência tem te levado para Ele ou não. Eu acho que as pessoas hoje crivam por conta do que eu ganho e do que eu não ganho. Essa é a realidade das pessoas. Você algum dia na sua vida cristã, Jéssica, já olhou para você e avaliando a igreja primitiva, teve essa crise de falar, poxa, eu tô muito longe dessa realidade? Já teve essa crise? Já? Total.
Tem pessoas que não, né? Tem pessoas que olham e parece que eles são mais superiores a Paulo, superiores a Pedro. Na verdade, Paulo, Pedro, João, eles não se encaixam na teologia da prosperidade, eles não se encaixam nessa graça, porque Paulo vai dizer assim que ele tem as marcas de Cristo. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que Cristo não marca ninguém. Fico imaginando ele trocando ideia com o Paulo. Uau. Paulo olhando e... Fica imaginando, o homem que escreveu a carta de 2 Coríntios dizendo que ele tem as marcas de Cristo dentro dele. E que ele é como um tesouro em vaso de barro. Uhum. Quer dizer, que ele tem um tesouro em Tem um vaso de tesouro. barro. E ele começa a contar de toda a trajetória e ele vai dizer uma coisa extremamente importante. Ele vai dizer assim, visto que as lutas e as momentâneas lutas, as momentâneas tribulações não podem se comparar ao eterno peso de glória. Que é de ser revelado. Não é? Tipo, eu acho que as pessoas olham hoje e o olhar delas é aqui. Então vamos lá, eu vou te lançar uma pergunta extremamente importante. E essa vai ou pros amigos ou pro inimigo. É amigo ou Eita, inimigo? Meu Deus. Mas eu vou te lançar essa pergunta. Além de estar mergulhado nas escrituras e ter uma vida de consagração e oração aplicada, o que hoje, como igreja, nós também, além disso, precisamos desenvolver para chegar a essa realidade de viver uma vida devota à palavra e viver uma vida devota à oração, a essa realidade. O que você acha hoje que nós precisamos fazer para, como igreja, voltar a esse caminho da igreja primitiva? Primeiro ponto, eu acredito que obedecer. Não adianta eu mergulhar, eu ler, eu decorar e não obedecer o que está escrito. É só um livro que eu li. É igual uma receita. Li uma receita top, eu mesma. Li uma receita top ali de bolo. Nossa, uau, que fantástico, que legal. Sei fazer bolo? Não sei fazer bolo. Então, se eu pegar a Bíblia como um livro, mergulhar, ler, decorar, mas eu não colocar em prática, não serviu de nada. No tempo a qual os discípulos estavam ali servindo, eles chegaram num nível que eu acho muito interessante. Não são todos que têm esse entendimento e nem esse posicionamento. Alguns sim, mas não são todos. É uma minoria, infelizmente. Mas eles chegaram num ponto que eles pegavam os bens deles, vamos juntar os bens e vamos ajudar uns aos outros. Nossa, já não era mais tão importante para eles, né? Sim, então vamos pegar nossos bens, vamos ajudar uns aos outros. Então, nós precisávamos voltar para isso. Negar a si mesmo. Enxergar o meu irmão, o que a palavra fala? Se uma parte do corpo tá com problema, o corpo inteiro está com problema. Se uma parte se um membro do meu corpo está enfermo, todo o meu corpo está enfermo, vai prejudicar o corpo inteiro. Então, se nós voltássemos nisso, sabe, de ajudar, não estou generalizando, porque há quem faça isso. Eu desfruto disso, de quem me ajude. Amém. E se nós voltássemos, sabe, mas enquanto igreja mesmo, vamos falar do Brasil. Se o Brasil se unisse como povo de Deus e se ajudasse, a história do Brasil era outra. Principalmente em oração. O Luiz Hermínio, eu ouvi ele falando um dia desse que ele acha que o Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas. Pelo que nós estamos vivendo. Se nós nos reuníssemos em oração, em comunhão, no partir do pão, verdadeiramente, não um culto apenas, vamos fazer um culto aqui, vamos comer junto, não nesse ponto, que isso é maravilhoso, mas num aspecto igual ao da igreja primitiva, vamos ajudar uns aos outros, a igreja ela ia fluir, ia aumentar de uma forma que nós alcançaríamos o mundo inteiro. Olha o que aqueles discípulos fizeram. Olha o impacto que isso teve ao longo da história. Hoje nós temos diversas versões de Bíblia, igual você disse. Por quê? Porque eles entenderam isso lá atrás. Eu acho engraçado que Ananias e Safira, né? Vamos entrar nessa? Vamos ajudar? Vamos ajudar também? Vamos vender nossos bens? Vamos, mas vamos reter essa parte aqui, vamos levar só essa. Não há necessidade. Ninguém pediu para eles fazer isso. Ananias e Safira vai lá e vende. Foi voluntário. Porém, eles não fizeram de coração, porque eles quiseram reter uma parte. Eu vejo que se eles chegassem assim, olha, eu não quero fazer igual vocês estão fazendo, mas eu tenho uma oferta, eles não teriam morrido. Mas pelo fato de reter e tentar enganar ao Senhor, porque é a Deus.
Quando nós mentimos uns para os outros, nós não estamos enganando apenas uns aos outros, mas ao Senhor. Então, se nós voltarmos para este ponto, sabe, de nos ajudarmos mesmo, como membro. Olha, eu sei, sim, eu sei que tem um irmão meu que não está congregando mais, está desviado, está desigrejado. Eu não vou cegar enquanto esse irmão meu não estiver de pé novamente. Eu vou gastar meu tempo em oração, eu vou chorar por ele, eu vou orar, vou apresentar em oração até que o Espírito Santo de Deus transforme ele novamente. Nós precisamos voltar a ter esse olhar. Eu acho que nós, enquanto igreja, hoje, nós estamos desistindo muito fácil das pessoas. Né? E o evangelho é o quê? O Senhor Jesus, ele fez por conta de quem? De dinheiro? De status? Deixa eu fazer isso daqui porque eu vou ser o mais bonito. Eu vou ser o mais adorado. Pelo contrário, ele foi humilhado, ele foi maltratado, ele foi ferido. Mas por quê? Por amor. E nós precisamos nos colocar neste lugar. Esquecer essa história de prosperidade, porque Deus é pai, ele é dono do ouro e da prata, ele vai cuidar da igreja dele, ele vai cuidar dos filhos dele, mas nós precisamos nos posicionar em relação à obediência à palavra, oração, e não desistir uns dos outros. Até porque o aspecto prosperidade não se trata só de dinheiro, né? Sim. Tem uma história muito importante de um amigo que você me fez me lembrar. Que ele conta que uma vez ele foi para uma reunião, num culto numa casa, num lar. E aí uma irmã encontrou ele e falou: "Você é o irmão da foto. Meu Deus, não imagino que você teria se convertido. Glória a Deus." Aí ele: "Irmão da foto." E aí ele foi conversar com aquela irmã, depois ele foi descobrir que há muito tempo atrás a mãe dele tinha dado uma foto para ela, dele, dizendo: "Ora pro meu filho, ora pelo meu filho." Ele se converteu. Hoje ele é um homem extraordinário. Eu chamo ele de pastor, ele fica doido. Quando ele vê esse podcast, ele vai ficar doido. Mas ele se converteu, é um pregador nato da palavra, um homem de Deus, muito abençoador. E aí ele descobriu que, na verdade, aquela irmã há anos orava por ele, ela não conhecia ele, ela só pegou a foto e orava. Até que o dia ela viu que ele estava lá. Respostas da oração de alguém que realmente perseverou em buscar. Isso é muito poderoso, porque você olha hoje dentro da realidade da vida das pessoas, elas fizeram um padrão de igreja no seu bem prazer. Eles fizeram um padrão de igreja naquilo que eles entendem das escrituras. Tipo, eles não pegaram a escritura e começaram a seguir a fé. Eles pegaram as escrituras, falaram: "Isso é legal, vamos fazer algo que lembre isso, mas que possa agradar a gente, que nós tenhamos conforto no meio do caminho." Porque você vai olhar para a Bíblia, todos que responderam dentro da palavra tiveram desconforto. Então, assim, Jéssica, nesse aspecto ideal, eu acho que tem pessoas que foi chamado para ser empresário, tá tranquilo. Nós não estamos falando de vocação, dos 5 ministérios ou algo do tipo. Eu estou falando sobre responder dentro do corpo de acordo com a realidade que Cristo te deu, naquilo que você pode desenvolver como dom ou como talento. Então tem pessoas que foram chamadas apenas para investir no ministério. Não vai conseguir fazer missão. E tudo bem. E tá tudo certo, verdade. Tem gente que não vai para a África, mas vai ser aquele que vai abençoar a pessoa que vai. Sim. Eu conheço pessoas que vários pontos de missionários em outros países, eles alimentam, eles abastecem, eles financiam. E, cara, maravilha. Deus deu um dom extraordinário para eles e eles têm um talento para gerar dinheiro absurdo, absurdo. Então, assim, tem gente que não vai ser evangelista, não vai ser apóstolo, não vai ser pastor, não vai ser profeta, mas ele vai ser um grande empresário, ele vai ser como José de Arimateia, que vivia diante dos influentes da época, e quando Jesus morreu, ele não deixou Jesus viver entre os ladrões. Não, ele não vai ser enterrado em qualquer lugar. Jesus vai ser enterrado num sepulcro para cumprir a profecia. Então, tipo assim, tem pessoas que vão cumprir a palavra de Deus dentro da obediência daquilo que nós concordamos, que precisa se ter, e não vai precisar subir num púlpito. Sim. Não vai precisar ir para uma missão. Só precisa de um púlpito que não é um altar. Repete aí. Só precisa de um púlpito que não é um altar. Meu Deus. Isso aí vai ficar no corte. Verdadeiramente. Mas as pessoas não entendem isso, Jéssica.
Sim. Elas entendem que uma coisa é uma coisa e outra Não, coisa bem chamada diferente. não tem a ver com microfone. Não é só quem tem o microfone na mão, tem a oportunidade. Tem pessoa que fica ofendidíssima porque eu congrego aqui há 10 anos, eu nunca recebi uma oportunidade. Mas essa pessoa é um dizimista fiel, é um ofertante. Então, assim, essa pessoa está contribuindo de uma forma que é tão valiosa quanto uma pessoa que tem oportunidade para trazer uma mensagem ou tem uma oportunidade para falar algo da parte do Senhor. Quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, porque a palavra fala que quando nós ainda éramos uma substância informe, ele já nos conhecia. Meu Deus. E já tinha todos os nossos dias escritos. Meu Deus. Quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, ele revela. Ele vai revelar para você se o seu chamado é para ter uma vocação ministerial ou se é numa empresa, o que não vai fazer você ter duas vidas, porque nós somos uma nova criatura em Cristo. E essa nova criatura vai trabalhar, essa nova criatura vai tomar banho, essa nova criatura vai cozinhar, essa nova criatura vai para a igreja. Essa nova criatura vai trabalhar, não é duas. Ah, porque a minha vida é secular. Não, a sua vida, ou você é cristão ou não é. Não tem como separar. Sabe? Paulo fazia tendas do mesmo jeito, sendo o apóstolo. Não tem como separar. Então, quando nós entendemos que nós somos em Cristo, ele vai nos revelar qual é o nosso chamado. Você é meu filho, mas eu quero que você abra uma empresa e através de você, você vai abençoar muitas famílias, porque você vai dar oportunidade para muitas pessoas para trabalhar. Essas pessoas vão abençoar financeiramente suas famílias e vai abençoar a minha casa. Não é algo separado. É a mesma coisa. Você continua sendo filho, só que outro aspecto. Outro aspecto, outro propósito. O seu propósito vai ser financiar a obra. Amém? Então... E não só isso, né? As pessoas muitas vezes não vão ser empresárias, mas vão ser como Dorcas. Eles vão cuidar das pessoas com o pouco que tem, com a simplicidade, com o coração que tem. Eu quero caminhar para o final desse episódio e agora eu quero entrar nesse aspecto das pessoas que não são vistas. Por quê? Porque a Bíblia vai falar o nome de uma ou outra pessoa que eles aparecem uma única vez ou em poucos versículos, mas assim, a contribuição e o que essas pessoas fizeram nos poucos versículos que apareceram foi excepcional e essencial para que certas mudanças do que nós temos como evangelho hoje acontecesse. Uma dessas mulheres era Dorcas. Tinha Joana também, que beneficiava e abençoava o ministério de Jesus financeiramente. Dorcas era uma mulher que morava em uma cidade e ela costurava. E ela cuidava das pessoas com um coração extraordinário, poderoso. O coração de Dorcas cuidava dos jovens, dos órfãos, das viúvas, de toda aquela galera. Dorcas foi tão importante naquela geração que ela acabou morrendo de uma doença. Mais pra frente, as pessoas ficaram tão mal porque viver num mundo sem Dorcas não dá. Para eles não era bom. E Dorcas não subiu em púlpito. Não fez a pregação de Pedro, que converteu 3.000 ou depois de 5.000. Ela não estava ali no batismo do Espírito Santo, em Atos 2. Mas Dorcas era uma mulher que recebeu o evangelho tão forte na sua vida que quando ela morreu as pessoas não conseguiam viver sem ela. Porque ela costurava, todo mundo tinha um pouquinho de Dorcas em si. E aí a Bíblia diz que eles mandaram uma mensagem para Pedro falando que Pedro tinha que ir ressuscitar as Dorcas. Então as pessoas que nos assistem às vezes acham que o chamado está em pontos de visibilidade. Mas tem as pessoas que vão ser faladas de maneira pouquíssima. Ananias, a Bíblia fala que um homem chamado Ananias recebe uma revelação que é para ir orar por Paulo. E ele não faz mais nada, ele só ora por Paulo. E nunca mais aparece esse cara na Bíblia. Mas ele só orou e pregou o evangelho para o cara que escreveu praticamente metade do Novo Testamento. Do revolucionador da verdadeira graça de Deus sendo exposta. Então hoje, você tem alguma experiência na sua vida com essas Dorcas, ou Jéssica, com essas pessoas que não estão nos púlpitos, não estão na visibilidade da igreja, não estão nas placas das igrejas, mas que realmente elas marcam e transformam a nossa vida com aspectos assim de coisas que só Deus pode fazer? Você já teve experiência com alguma dessas pessoas? Deixa eu beber água, que é forte. Então você vai contar pra nós. Eu já tive sim, igual nós conversamos. Não tem anônimo no mundo espiritual.
Nós somos reconhecidos no mundo espiritual. Quando eu estava no auge das crises de ansiedade, que sentia dores nas articulações, não dormia mais, eu tinha medo, medos irreais de coisas que não faz sentido, eu tinha medo. Não dormia, era mancha roxa no corpo, muita dor de estômago, era horrível. Foi um período muito ruim. Não estava congregando também, nunca me desviei, mas eu fiquei um período sem congregar. E 2 mulheres foram na minha casa, elas não são pessoas que são... Na época não eram pessoas que eram conhecidas, diaconisas, obreiras, não. E elas foram na minha casa e o Senhor falou comigo na palavra, em Salmos. Ela disse assim, olha, eu conheço você assim do altar, de você louvar, e Deus já usou muito você para falar com a minha filha tem um amor por você. E você sabe que quando você é mãe, quem beija meu filho, minha boca adoça. Então, eu tenho um carinho por você, porque ela também tem. Meu Deus. Mas eu orei ao Senhor e perguntei para ele, Senhor, o que o Senhor tem a dizer? E o Senhor falou comigo em Salmos, quando Davi fala para ele, o salmista fala para ele, estão tentando me matar, eu vou morrer, mas o meu posicionamento não vai mudar. O meu posicionamento na sua palavra não vai mudar. Ainda que eu morra, o meu posicionamento é esse. E o Senhor falou comigo ali naquela palavra. E o Senhor disse assim para mim, bem bravo, sabe? Filha minha, eu te vejo como uma menininha, escondida, embaixo da mesa. E eu falo para você hoje, basta. Meu Deus. Basta. Se levanta. Se alimenta do pão da minha presença, porque ainda tem vidas para alcançar. Não acabou. Você disse para mim que nunca mais. E, de fato, eu orava no banheiro e falava, não canto mais, não quero saber mais. Só eu e Deus, baixinho pro diabo não ouvir. Não quero saber mais. Não quero saber de igreja, não quero saber de grupo, não quero saber de nada. Não quero saber mais. Você disse para mim que nunca mais, mas eu digo para você hoje que eu coloco um cântico novo na sua boca. Meu Deus. Eu tiro de você todo o jugo que colocaram em você, não fui eu. E eu falo para você, libera perdão. Libera perdão. Então, assim, enquanto ela profetizava, a outra moça que estava com ela pegou uma bacia, colocou água, lavou os meus pés. Por conta das crises de ansiedade, saíam feridas no meu pé. Meu Deus. Essa ferida abria, dava uma bolinha, abria e virava uma ferida. Então, toda vez que eu tomava banho, que eu olhava para o meu pé, que eu olhava aquelas feridas, eu ficava com muita raiva de mim. Por que eu não me posicionei? Por que eu deixei as coisas irem tão longe desse jeito? E eu sentia raiva e eu chorava todas as vezes. Diversas vezes o Alex já entrou no quarto e me via ali segurando meu pé e chorando. E é algo que é desidrose. Desidrose não tem cura. Você vai passar uma pomadinha, ele vai secar, mas aquelas marcas ficam ali, depois sai novamente, é horrível. E ela lavou meu pé e chorava, e orava em línguas e lavando o meu pé. Depois que ela lavou, ela secou com uma toalha bem branquinha e perfumou com um perfume tão bonito, tão cheiroso. Eu nunca vi um perfume daquele, devia ser importado. Perfumou o meu pé. Enquanto ela fazia esse ato, a outra penteava o meu cabelo. Ela já tinha passado a profecia, ela penteava o meu cabelo, beijava a minha cabeça e falava, filha, você é amada. Meu Deus. O Senhor sabe, para mim, o quão importante é ser chamada de filha. Eu não fui criada pelo meu pai. E isso, na minha infância, me trouxe muita marca, não ter pai. Tudo eu associava por não ter pai. Não tenho pai, por isso que isso acontece. Meu pai não veio numa reunião da escola, por isso que isso acontece. Eu repeti o primeiro ano porque a professora confundiu meu nome com o nome de uma amiga. E o que eu falei? Aconteceu? Claro, não tem ninguém para vir na minha reunião. Lógico que isso vai acontecer. Então, Meu tudo Deus. eu associava pelo fato de não ter crescido com meu pai. E ela penteava o meu cabelo e beijava a minha cabeça. Filha, você é amada. O Senhor sabe também as marcas que eu tinha em mim por conta do meu cabelo. Sempre tive cabelo comprido, minhas irmãs iam pentear, machucava. E eu falei, quando eu tiver filho, eu que vou pentear o cabelo dos meus filhos. Eu que vou cuidar, eu que vou escolher a roupa, porque minha mãe tinha que trabalhar. Minha mãe não podia fazer isso. Ela tinha que trabalhar e minhas irmãs que cuidavam de mim. Então, assim, naquele dia o Senhor me curou por completo. Não só aquelas feridas que eu tinha no meu pé, mas marcas que tinham no meu coração. Meu Deus. E essas mulheres não eram mulheres conhecidas. Mulheres que saem por igrejas pregando, ministrando. Ninguém sabia que aquilo estava acontecendo.
Elas não fizeram aquilo para mostrar para outras pessoas, olha, eu fui lá e eu fiz. Foi porque o Senhor realmente enviou elas. Então, assim como Tabita, existe hoje essas mulheres que marcam pessoas, que mudam e que transformam histórias. A partir daquele dia eu me posicionei novamente como filha. Ok, Senhor, eu sei que o Senhor tem algo a realizar através de mim, em mim e através de mim. E me coloquei de pé novamente. Meu Deus, que experiência, hein? Fantástica essa experiência. Eu ainda vou escrever. Eu comecei a escrever um livro sobre isso. E eu vou finalizar em nome de Jesus. Meu Deus. Então, chamado não tem a ver só com os púlpitos que você está, não tem a ver com o tanto que você sabe de Bíblia, mas tem a ver com o quanto você entendeu que Deus, além de ser seu pai, te direcionou para algo. Sim. Está te conduzindo, né? Está te levando. Você que está assistindo a gente hoje, eu quero que você entenda muito bem isso. Como é que está o seu chamado hoje? Será que você responde ele com ousadia, com essa dedicação, com essa renúncia, com essa verdade no seu coração? Ou você simplesmente só vai para a igreja, trata Deus como um ser divino, mas que merece pouca reverência, mas sem entrega de verdade? Hoje nós tratamos de alguns aspectos. Esse assunto é muito grande, a gente nem arranhou a superfície ainda do que Deus fala sobre muitas coisas. Sim. Fica uma coisa clara, não somos teólogos, não somos bispos ou pastores conhecidos de outras igrejas, somos filhos de Deus, que estamos aqui compartilhando da palavra, né? E nós vamos estar falando das nossas experiências Sim. também. Então, Jéssica, que papo bom, que tempo bacana, de verdade. Vai ter remake. Amém. Falei correto? Sim, claro. Falei, né? Nós vamos falar mais sobre isso. Mas você que está assistindo a gente, não esqueça de você tocar no sininho aí para você receber as nossas notificações de quando sair um episódio, para que você consiga usufruir cada vez mais. Não se esqueça de compartilhar com as pessoas, de nos seguir lá no Instagram e também no TikTok. Nós vamos lançar vídeos curtos lá, vai dar para você compartilhar com a galera, investir o seu tempo nisso, tá? Você que está confuso dentro do seu chamado, irmão, se identifique como filho e no caminho ele vai direcionar você. Ele vai te conduzir a essa verdade. Isso que eu tenho para dizer para você. E você, Jéssica? Eu não quero finalizar nas minhas palavras, eu vou deixar aqui um versículo. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o complacência da sua vontade, o seu prazer e a sua vontade, olha isso, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado. Aleluia. Nós somos muito importantes para o Senhor. Ele nos escolheu, Ele nos elegeu nele. Indiferente se o seu chamado é para você ser um empresário ou para você trabalhar numa empresa e ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Indiferente se o seu chamado é para cantar, é para pregar, é para ensinar a palavra, porque o ID é para todos. Não é só o evangelista que tem um chamado para evangelizar, o ID é para todos nós. Verdade. Indiferente de qual seja o seu chamado, você é filho e filho amado. Aleluia. Amém? É isso. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe. Muito tempo? Cansou, né? Porque é o Diego ali, ó.